A mídia utiliza isso e a própria mídia aqui da Planeta Terra já faz isso com milhares de pessoas todos os dias. Imagina, através disso, tu colocar isso nos seres, tu literalmente os bloqueia. Esse raio, então, que volta para a mente do ser humano, Pedro, é que faz com que os nossos pensamentos fiquem demasiadamente exacerbados. Essas 4 palavras, então, Pedro, que são eu diria, as energias que fazem com que nós nos tornemos refém desse controle. Por que será que esses seres escolheram fazer isso conosco? Pergunta que eu me fazia. Vamos falar também sobre próteses nos cérebros dos humanos, sobre as bases no lado oculto da Lua, o monitor de deflexão, dentre outros aparatos utilizados para manter o sistema de controle da percepção, ao qual nós vamos também passar dicas para se libertar deste sistema. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui mais uma vez na presença da nossa querida Jaqueline Pigato, minha facilitadora de consciência, para refazermos este vídeo. Este vídeo que tão polêmico foi, tantas verdades falou, que precisou sair do ar na sua versão anterior. Mas hoje, doutora Jaqueline e eu vamos novamente trazer este assunto de tanta importância, sem utilizar certas nomenclaturas que são, digamos assim, protegidas. Então, doutora Jaqueline, nós vamos expor um caso muito real, que acontece de fato, mas em primeiro lugar, eu devo dizer e deixar bem claro que nada no universo é injusto. Devo dizer e deixar bem claro que nada está acontecendo com a humanidade sem ela ter o merecimento e a atração destes fatores, certo? Nada é por acaso e tudo está incluído na 10ª lei do universo, de que tudo está certo dentro dos processos de aprendizagem, que muitas vezes inclui a dor, que é significado de ilusões, justamente para que nós abandonemos as ilusões rumo à felicidade, rumo ao amor absoluto, que é a única verdade do universo. Então hoje nós vamos falar de ilusões. Sim, ilusões às quais os seres humanos estão imersos. Ilusões geradas por seres alienígenas, seres extraterrestres, seres também acostumados a gerar e a formar este padrão em planetas deste nível evolutivo, para fazer, é claro, também exercício em nós e também para que a gente tenha a possibilidade de resgate kármico em mundos como este. Nós vamos falar dos técnicos. É isso, doutora Jaqueline Pigato. Muito bom dia. Nosso alvo com o PA vai entregar para todos vocês mais espaço, mais consciência. E a gente quer trazer esse assunto que é tão importante, como o Pedro falou, sobre que essa 10ª lei, né, onde está tudo certo, eu diria que é uma das nossas maiores dificuldades, mas ela é uma dificuldade que talvez foi implantada, né, Pedro? Se nós pararmos para pensar ao longo da história da humanidade, há mais de 15 mil anos atrás, por exemplo, a humanidade tinha uma forma muito diferente de se perceber. Se nós pegarmos um tempo ainda maior do que isso, talvez um tempo maior do que o tempo que o planeta Terra existe, né? Algumas pessoas acreditam que a galáxia só existe a partir dos bilhões de anos que existem o planeta Terra. E aí eu faço uma pergunta: e se existia algo antes disso, muito antes do planeta Terra existir, de nós existirmos aqui? E se existia, nessa época, um período em que nós éramos essa consciência na totalidade, onde nós não tínhamos o véu do esquecimento, onde o nosso saber era infinito, o nosso perceber era infinito, nós não tínhamos essas questões todas com os sentimentos, né? Vocês vão entender um pouquinho sobre a história da Atlântida e sobre esse controle, Pedro, que a primeira vez que eu ouvi sobre esse controle foi num outro canal do YouTube, que hoje eu acho que até está extinto de tanto ataque que recebeu. Eles passaram por várias situações constrangedoras e eram muitos inscritos, e eles tratavam de assuntos
que são muito assuntos que tu trata agora, Pedro. E isso foi há uns 9 anos atrás. E essa informação, ela chegou para mim e eu fiquei super surpresa, surpreendida, e eu pensei, mas será mesmo que existe extraterrestres, seres sem corpo, qualquer outra galáxia que seja possível controlar minha mente? E a minha alienação, o meu processo de alienação, não me deixou perceber a profundidade disso. Eu tive que estudar muito, ir para fora do Brasil, investir em muitos cursos, ler muitos livros para ir trabalhando a minha consciência. É a dica que eu deixo para todos vocês, pessoal. Invistam em conhecimento, porque uma das formas que esse véu do conhecimento tem como ser retirado dos nossos olhos é através do conhecimento. E é a forma, Pedro, como esses seres não têm como nos controlar. Será que o que existe é só aquilo que a nossa mente conhece? Perfeitamente, já que nós vamos falar também sobre próteses nos cérebros dos humanos, sobre as bases no lado oculto da Lua, o monitor de deflexão, dentre outros aparatos utilizados para manter o sistema de controle da percepção, ao qual nós vamos também passar dicas para se libertar deste sistema. Antes apenas, eu gostaria de te convidar para a estreia do Cine Luz, que é, aqui no canal, um encontro onde se dá palestras, cursos, filmes, vídeos. É um encontro de 1h30 a 2 horas, onde a gente expõe um conhecimento de forma aprofundada e completa. É ao vivo este encontro, e para estrear o Cine Luz eu convidei a nossa querida doutora Jaqueline Pigato. O primeiro Cine Luz, o tema será a quinta dimensão, e a gente convida todos vocês para assistirem, para participar conosco ao vivo. É quinta-feira de noite. Mais informações no link aqui da descrição, vou deixar aqui, clica ali para participar, para vir assistir. O valor simbólico é para contribuir para os projetos da luz aqui no canal do Pava. Então eu tenho certeza que tu vai gostar muito e aprender muito. Como a Jaque disse, o conhecimento é de extrema importância e libertador. Né, Jaque? Vamos continuar então a falar sobre este sistema. Libertador, Pedro, é a palavra desse Cine Luz. Parabéns pela criação maravilhosa. Essas 4 palavras, então, Pedro, que são eu diria, as energias que fazem com que nós nos tornemos refém desse controle. Eu quero deixar uma coisa bem clara para as pessoas, Pedro, que é: nada controla você se você não permite. Então, como que eu faço para ter a liberdade de ser, para que eu possa me manter sempre conectada com as energias de abundância, prosperidade, alegria, realização? A primeira coisa, limpem-se das energias de julgamento, expectativa, culpa e vergonha. Antigamente, Pedro, isso não existia. O ser humano vivia em total, eu diria, em total estado de unidade. O ser humano percebia o atual momento como era, ele não fazia projeções, ele não fazia expectativas. Hoje em dia nós sabemos que projeções e expectativas matam as possibilidades. Elas acabam contraindo tanto a molécula daquilo que poderia ser expansivo, maravilhoso e próspero, que quando eu faço expectativa e projeção, eu acabo literalmente matando o que poderia ser possível, porque, na verdade, eu sou a grande emanação da energia que eu estou fazendo, que é a da expectativa e a projeção, que não é legal. Então, eu vou fazer um exemplo, Pedro, para o pessoal compreender. Tu me fizeste a pergunta, né, sobre a Lua. A Lua é um satélite. Se a gente for estudar outras linhas, incluindo Cabala, incluindo outros conhecimentos, vai chegar um momento. Tu citou o livro O Monitor de Deflexão. Existe um livro para quem quiser comprar, eu acho muito maravilhoso. É um conteúdo que todo ser humano deveria ter. E tem uma passagem que fala que na Lua foi um lugar onde muitas coisas aconteceram, algumas coisas meio esdrúxulas, digamos assim, e que, teoricamente, é na Lua que se encontra um sistema. O monitor de deflexão, Pedro, é de uma linha. Como eu trabalho com
3 linhas, basicamente, eu quero deixar bem claro para as pessoas que eu trabalho com Access Consciousness, sou facilitadora certificada em Access, eu estudo ontopsicologia e eu trabalho com terapia crânio-sacral. Então, para que não haja confusão dos conteúdos, estou deixando bem claro o que é uma coisa, o que é outra coisa, para que fique tudo bem claro como nós combinamos, para que não haja qualquer tipo de confusão para o nosso espectador aqui, tá? Quando se descobre que existe essa possibilidade, esse sistema da tua mente ser controlada, qual é a primeira pergunta que surge? Qual é a primeira pergunta que surge para ti, Pedro? A primeira pergunta que eu faria seria o que eu faço que me permito ser controlado sem que eu perceba, né? Exato, sem que eu perceba era o que me entregava. Porque ficava claro, Pedro, para mim que eu estava num dia maravilhoso, super expansivo, feliz da vida no dia anterior por ter realizado minhas ações, minhas escolhas, estar fazendo tudo direitinho. E, de repente, parecia que o jogo inteiro virava e eu não compreendia o que era aquilo. Sonhos em excessividade, né? Sonhos um pouco, eu diria, abusivos, né? Uma invasão, assim, da minha mente, do meu corpo ao longo dos sonhos, ao longo da noite. Tinham noites que eu passava como se eu fosse uma guerreira pela galáxia, lutando e brigando com alguma coisa que eu não sabia nem o que era. E quando eu comecei, então, a me trabalhar e reconheci que esse controle existe, que essas energias existem, e que lá na nossa cabeça, o filmezinho, Pedro, Alice no País das Maravilhas, é um filmezinho que reporta bastante essa, de forma, claro que subjetiva, né, com muitas mensagens subliminares, essa coisa na cabeça que ou cria ou destrói, né? Eu diria para todos vocês que vocês não devem se preocupar e colocar, por exemplo, a desculpa que talvez a tua vida não está andando e não está se desenvolvendo porque existe esse controle externo que te controla, que não deixa a tua vida andar, que não deixa você fazer escolhas, porque isso é até uma certa infantilidade e uma superficialidade para lidar com esse assunto. Então, em primeiro lugar, não vamos criar expectativas, não vamos criar qualquer exacerbação desse conteúdo para que a gente possa lidar da melhor forma possível. A culpa, Pedro, era algo que não existia. Ela foi implantada. E a sensação da culpa, ela começa a rodar no cérebro a partir da primeira ativação, que é julgamento. Então, em primeiro lugar, eu me julgo alguém ou julgo alguma situação. Esse raio vai parar lá no lado escuro da Lua. Lá nesse sistema, no lado escuro da Lua, com todos esses oculto. O lado oculto, exato. Nesse lado oculto da Lua, que existe todo esse controle, vem, então, uma eferência, ou seja, vem um retorno desse raio que eu mandei, dessa informação que eu mandei. Ó, a Jaque está aberta, vamos bagunçar a cabeça dela, vamos bagunçar os sentimentos dela, vamos dar uma gerada lá em algumas coisas que não são legais, né? Posso fazer uma vírgula, já que estamos falando do Cine Luz? Mais um filmezinho para o pessoal poder assistir? Claro. Divertidamente. Filmezinho infantil também, que descreve de forma espetacular o universo na mente. Esse raio, então, que volta para a mente do ser humano, Pedro, é que faz com que os nossos pensamentos fiquem demasiadamente exacerbados, com ruminação obsessiva, e a gente parece que tem a sensação de não conseguir sair do lugar. Nesse momento, Pedro, entra a nossa disposição de nos abrirmos para os nossos seres espirituais, nossos guias espirituais, a nossa equipe de trabalho e todo o conhecimento que a gente vai entregar para o pessoal nesse nosso primeiro Cine Luz, para quem quiser se fortalecer, para quem quiser lidar melhor com essas situações, a gente vai estar ensinando algumas técnicas bem legais nesse primeiro encontro, Pedro, vai ser bem legal.
Então, pessoal, vamos colocar em claros o que nós estamos falando aqui para vocês hoje. Já falamos algumas vezes sobre bases lunares, né? Inclusive na série Revelação Cósmica aqui no canal, que eu deixo a descrição e a recomendação como sempre. Porém, a gente sabe que a gente vive num universo onde existem múltiplas vidas, múltiplos seres em múltiplas condições de frequência de consciência. A gente sabe também que menos de 1% da população do universo apenas é representada pela parte não esclarecida, né? Ou seja, o que a gente pode considerar seres que ainda utilizam de ignorância para fins egóicos. Seria esse 1% da população. E esse 1% se desenvolve no universo através de seus meios científicos e técnicos de ver a vida, de andar pela vida, e da mesma forma como nós nos achamos sob o direito de criar gado, eles se acham no direito de criar seres que julgam menores, inferiores, dentre diversas outras qualidades que eles dão. E isso no universo tu multiplica sempre nas massas e a níveis de massa. A gente consegue controlar o campo onde o gado é habitado. Tem seres que já estão há muito tempo mais no universo e eles conseguem controlar, manipular a consciência de milhões de seres, tais como nós aqui humanos. A gente pode ver o quanto essa manipulação é fácil de ser feita nas eleições. A gente está vendo o quanto é fácil manipular massa. Fazer as pessoas pensarem, acreditarem no que se quer, né? Colocar memórias falsas na população. A gente vê de monte isso, a mídia utiliza isso e a própria mídia aqui da planeta Terra já faz isso com milhares de pessoas todos os dias. O que seria de difícil para seres, né, com mais qualidades e cérebros mais afiados, digamos assim, né, intelecto mais aguçado, já mais desenvolvido em tecnologias. O quão fácil seria para estas civilizações que têm menos moral, porém mais desenvolvimento técnico e científico, o que seria para elas fazer isso com massas e massas sem fim de seres que nem perceberiam que isso estaria acontecendo. Todo mundo viveria sua vida plena, achando que vive uma vida universal máxima, como o ser humano pensa que é o máximo da criação universal. E pensa que não existe mais vida no universo, assim como o gado pensa que não existe nada além da porta da cela, né? E é nesse nível que a gente quer falar com vocês hoje, mas reforçando o que eu disse no início, de que nada é por acaso, de que nada é injusto e que tudo faz parte do processo de evolução. Assim como o gado passa por ser gado, um dia ele será humano, um dia ele será ser livre e liberto, conforme angariar quantum de amor dentro dele. E é justamente o que a Jaque está nos dizendo. Por nós nos permitirmos ter um quantum de amor menor, a gente acaba caindo em ilusões através dessas 4 ferramentas utilizadas por todo ser que quer prejudicar alguém. Ou seja, que são, né, Jaque, julgamento, expectativa, culpa e vergonha. Imagina, através disso, tu colocar isso nos seres, tu literalmente os bloqueia. Bloqueia seus centros energéticos, bloqueia suas percepções, bloqueia o seu sentir. E bloqueando isso, a pessoa bloqueia o seu contato com o todo. Bloqueia a sua sabedoria infinita interior, né? E se coloca em cenários caóticos, em cenários como a gente vê a nossa humanidade hoje. É ótimo, é maravilhoso? É, mas ao mesmo tempo também é muito estressante, é muito ansiedade, é muito descompensado das linhas universais, é muito menos do que as infinitas possibilidades que a humanidade poderia ter se ela vivesse mais em amor e, com isso, tendo menos julgamentos, tendo menos qualquer outros. Julgamento, expectativa, culpa e vergonha. Pedro, a expectativa nos tira do presente, a vergonha nos faz não sermos nós, né? O julgamento nos faz fortalecer o ego, né? A culpa nos rejeita a nós mesmos, né? Retrai. Então, através disso, esses seres fazem isso. Como? Bases lunares, eles têm. Aliás, a base humana lunar, que tem seres humanos físicos vivendo na Lua, lá nas bases draconianas, inclusive, que são, inclusive, estes seres que fazem aqui na Terra este processo, não só na Terra, mas outros mundos também já passam por eles e muitos já se libertaram deles. Porque isso depende de nós, é um esforço espiritual, né, uma conquista espiritual, se libertar das nossas
energias ruins. Porque, como a Jaque falou, a gente vibra algo ruim, essa energia vai para o universo e retorna trazendo tudo que é semelhante. E essa energia que a gente vibra é facilmente captada por instrumentos destes seres, fazendo com que isso seja reforçado justamente para quê? É como se fosse uma injeção no gado, entendeu? Exato. Né? Ou seja, isso volta para manter o programa de controle da percepção, para que esses seres não despertem, para que eles sempre continuem achando exatamente aquilo, que o mundo é isso, que a vida é aquilo, que né, esse é o máximo da vida universal, não existe vida extraterrestre, o sistema é esse, as coisas são assim, vocês não têm capacidade, o sentir não é nada, tem que ser o lógico, tem que ser esse tipo de coisa. Né, já que... Hoje estamos que né? Imagina no Cine Luz o que a gente não vai falar. Maravilhoso, porque tu fez exatamente como são as vozes, às vezes, na cabeça, né? Eu vou contar uma história muito legal, Pedro. Quando eu assimilei, o nome da minha empresa é Mágica do Ser. Quando eu escolhi esse nome, Mágica do Ser, eu passei uma semana me julgando e me culpando, e a lógica que passava na minha cabeça era assim: como que eu trabalho com ciência, trabalho com coisas sérias, vou colocar o nome da minha empresa, como é que eu vou botar o nome do meu site de Mágica do Ser? Ali eu entrei nesse processo de culpa, Pedro, de remorso, esse julgamento mas eu não posso, porque é um nome, eu dizia que era um nome holístico. Então, quando eu saí daquele torpor, que eu olhei para aquilo, e eu vi, mas espera aí, mas era o que eu acredito, é o que eu faço. É isso que eu gostaria, pessoal, que vocês tomassem consciência, como o Pedro falou. E como o Pedro imitou a voz, é exatamente o que vai aparecer na cabeça de vocês. É um monte de vozes falando um monte de coisa, exatamente como o Pedro fez. E vocês precisam dar o corte, pessoal. Eu acredito nisso, que foi o que eu fiz. Por exemplo, esse é o nome, eu acredito nisso, isso é o que eu sou. Isso vocês podem fazer, pessoal, e é simples, só que até que você se dê conta que a voz está na mente, que a voz está na cabeça e que essa ruminação obsessiva está ficando maior, é ali que vocês têm que ter essa inteligência que o Pedro falou. Porque depois que tu se abre para essa inteligência, aí tu vai buscar o conhecimento, tu vai compreender que nós não estamos sós aqui, tu vai conseguir compreender o que é somos todos um. Mas o que é somos todos um? O que é eu sou o Pedro? O que é o Pedro sou eu? O que é eu sou a empresa do Pedro? A empresa do Pedro sou eu. Pessoal, tudo aquilo que vocês tocam, vocês mexem com o lugar. Compreendam isso. Então, se nós podemos ser cada vez mais seres de mais inteligência e de mais expansão, esse controle todo começa a enfraquecer, começa a ficar mais raso. E aí, o Pedro citou uma coisa extremamente importante, a tecnologia, Pedro. A própria tecnologia do nosso celular, que é um artefato hoje de trabalho, né? A gente trabalha com o celular, muitas pessoas, mas a gente precisa ter essa consciência que a nossa energia toda fica mexida a partir dessa tecnologia. E essa tecnologia está conectada com todo esse outro sistema de controle, que fica nesse lado oculto da Lua. Ficou claro? Todos vocês estão compreendendo que nós estamos, o presente que nós estamos entregando para vocês aqui, né? O presente da consciência disso. Eu acredito que eles estejam compreendendo e digo mais. Então, pessoal, desta forma, a gente consegue também se libertar desse controle, e isso significa se libertar também das rodas de samsara. Porque a gente, ao viver em culpa, ao viver em julgamentos, em expectativas, acaba acarretando que a gente inflinja outras leis universais que acabe tendo retorno negativo para nós, né? E daí, assim, quando a gente passa a buscar o conhecimento que existe no nosso sentir e no deixar ser, ou seja, não ter expectativa, não ter a culpa, e nem julgamento, né? E tudo mais que a Jaque disse, a gente se liberta para os sentidos que estão além do controle tecnológico destas entidades cósmicas, nossas irmãos cósmicos que se desenvolveram por outros caminhos, né?
E assim, a gente pode ter a oportunidade de sair disso, inclusive das rodas de Sansara, e ir para frequências onde já não acessa mais este controle, né? Onde se livra desse controle e já não tem mais esses acessos que aqui nós temos na humanidade. E porque esses controles todos diminuem bastante, fazem pesar a psicosfera inteira planetária, né? Então a gente sai desse nível aí para outros lugares e já nem mais precisa habitar mundos tais como esses. Isso a partir do quanto a gente desenvolve o nosso amor. Então vocês viram como não é algo injusto com ninguém. Oh, meu Deus, o que estão fazendo comigo? Oh, meu Deus, o que estão fazendo com o mundo? Não. Oh, meu Deus, o que eu me deixei fazer comigo. E por isso as consequências sofro, né? Então, estamos nesse desafio, nesse movimento, nessa força de trazer para nós de novo as hastes e bastões e cetros da verdade interior, do nosso sentir, né? De colocar o sentir em primeiro lugar. E quando a gente vai fazer isso, a gente tem que colocar fora todas as coisas que nos fazem não gostar dos outros. As coisas que nos fazem... Porque isso a gente vibra a gente vibra controle. Quando a gente não gostar dos outros, odiar algo ou alguém, ser extremos e radicais, sempre a gente começa a entrar em ressonância com esses seres. Porque tudo no universo está junto com tudo no universo que vibra igual. Então a gente não pode se livrar desse sistema enquanto nós não se livrarmos deste padrão de vibração que está escondido em pensamentos, até mesmo em palavrões, até mesmo no que a gente pensa dos outros, da nossa não aceitação dos outros, dos demais, tentar controlar os demais, que deviam ser assim, deviam ser assado, deviam fazer isso, deviam fazer aquilo. Aí isso está certo, isso está errado, né? Tal linha é assim, tal linha é assado. E a expectativa, as coisas vão ser assim, vão ser assado, né? Quanto mais a gente viver a nossa vida, mais a gente consegue ser feliz. Porque, como eu digo, ser feliz é resultado de ser exatamente quem nós somos. Eu até brinco já que as pessoas, quando bebem álcool, elas ficam felizes e alegres, porque por alguns momentos elas conseguem ser elas. Elas tiram os filtros e as barreiras, os muros que impedem elas de serem elas, e por alguns momentos elas conseguem ser felizes. Claro que depois tem a ressaca. Mas ela não necessitaria, né? Porque se ela pudesse ser ela mesma 24 horas, ela teria a mesma felicidade sem os efeitos colaterais, né? E é isso que a gente queria passar para vocês hoje. Esta concepção de ser diferenciada, livre dos controles de percepção que existem por outras civilizações alienígenas, porque estão similares a nós, são nossos irmãos, que da mesma forma que nós utilizam essa negatividade. Entregar uma última, assim, a cereja do bolo, Pedro, que tu acabou de me lembrar agora. Por que será que esses seres escolheram fazer isso conosco? Pergunta que eu me fazia. Mas o que eu tenho de tão especial que eles perdem o tempo deles tentando ficar xeretando na minha vida, na minha cabeça? Eu ficava perguntando. Energia, pessoal, nós somos uma pilha alcalina da melhor qualidade para eles. Matrix estava certo. Exato. Tudo que nós pensamos, falamos, vibramos, ó. Geramos. Imagina que aqui agora eu e o Pedro estamos vibrando e o que está saindo do nosso corpinho, estimulando os nossos corpos sutis, pessoal, espírito, perispírito e assim por diante, isso tudo é energia. E energia, pessoal, é energia. Não existe energia boa e energia ruim. Energia, se vocês forem buscar a definição da palavra energia é um movimento de elétrons, é uma troca de prótons, nêutrons, né? É o elétron no lugar, enfim, é física. E essa energia toda que nós emanamos, tanto para o bem, para o amor, para a paz, ou para a neutralidade, quando eu não gosto de alguém, eu não preciso julgar, mas eu posso ficar neutra, né? Essa pessoa é insignificante, ela não mexe no meu campo, eu não vou ser pilha para esses seres tecnológicos, eu não vou ser mais pilha para alimentar todo esse sistema que mantém todo esse controle, mantendo a humanidade na mediocridade, na alienação, e assim por diante. Essa lista poderia ser infindável, né, Pedro? Nós somos um produto valioso para esses seres tecnológicos.
Então, sejamos valiosos para nós, né, Pedro? Para nossa vida, para nossa realidade. E esse é um dos motivos que eles não querem também a diminuição da população, né? E a população extrafísica é muito grande e está toda sob controle, em grande parte. Esses é os que estão nos umbrais. Mas nós já nos libertamos, pessoal, e podemos fazer isto através de cada vez sentir mais nós mesmos. Jaque, eu quero te agradecer muito por estar aqui mais uma vez. Nós esperamos o pessoal no Cine Luz, no primeiro Cine Luz, esta semana agora, quinta-feira, tá, pessoal? De noite, acho que vai ser 7 ou 8 horas. O horário vai estar definido ali na descrição. No link também. Pessoal, a gente agradece muito a tua presença. Dê o like no vídeo se você gostou, compartilhe, coloque comentários aqui pra gente ler e fazer mais vídeos. Jaque, muito obrigado. Gratidão infinita, Pedro. Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.